queria saber sua opinião a respeito, o que que você pensa sobre a realização da a Copa América aqui no Rio, e também em relação ao público nos estádios, né? Porque aí, afinal, teria público, inclusive. Vamos lá. Primeiro, eu enxergo como pura hipocrisia não deixar ter a Copa América na cidade do Rio de Janeiro, até porque estamos tendo campeonato pan-americano de ginástica olímpica, estamos tendo Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro, estamos tendo várias competições, teve competição de remo, que envolveu vários países, então eu acho que isso aí totalmente desnecessário. Eu enxergo que tem que se cumprir os protocolos, isso é que tem que estar preocupado, e menos politicagem. Isso foi uma politicagem rasteira e barata, o que é ruim para a cidade do Rio de Janeiro. Quando a gente coloca a politicagem acima do esporte e acima do bem da população, isso começa a ser ruim para a nossa cidade. Então, como ex-atleta, eu enxergo que esse movimento não foi bacana, foi um movimento de pura hipocrisia, e o que a gente tem que se preocupar é melhorar os protocolos cada vez mais para o Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, as competições que estamos tendo na cidade do Rio de Janeiro de MMA, de jiu-jitsu, de tênis, de basquete, de vôlei, e o futebol, como é uma paixão nacional, é o esporte número 1 do Brasil, a gente politizou muito isso da Copa América. Então, vamos lá. Eu acho que isso aí, não tenho certeza que isso aí é uma questão que não tinha essa necessidade. Seria bom a gente ter a Copa América no Rio de Janeiro para mostrar que o Rio de Janeiro está sempre pronto e andando na frente na América do Sul. E eu entendo que o Rio de Janeiro estaria pronto, sim, para realizar a competição. A questão do público nos estádios, eu também enxergo que a gente, tendo protocolo, tendo um exemplo, passaporte é justamente para isso, que a gente possa começar, vamos lá, 10%, 20% do público, não sei. Aí é uma questão de protocolo, a vigilância sanitária, a Secretaria de Saúde, todos sentarem à mesa e parar de hipocrisia, porque o que a gente vê hoje são eventos. A gente vai num circo, a gente vê o público todo lá no circo, e às vezes nem se cumprindo o protocolo. A gente vai num show e a gente vê, às vezes, acima da capacidade, o protocolo não sendo cumprido. A gente vê um BRT lotado, não se cumprindo, o transporte público da nossa cidade. Então, a gente precisa parar de olhar ali, o público não pode de jeito nenhum, e aí politizar, e aí cancelar a Copa América, cancelar campeonatos, e isso é ruim para a cidade, até porque isso leva entretenimento para casa do brasileiro. Eu tenho certeza dos campeonatos cariocas, campeonato brasileiro, e sem contar que a rentabilidade para a cidade, para o país, salário. A gente vê aí jogador de futebol, 90% dos jogadores de futebol ganham um salário mínimo, Larissa e Vanessa. Então imagina deixar esse povo dentro de casa, trancado em casa sem disputar os campeonatos. A Copa América é uma questão que deu muita mídia. E os outros campeonatos, que às vezes, para politizar, as pessoas não deixam acontecer. Então, isso é uma questão que eu não estou de acordo. Fiz contato ontem com o secretário-geral da CBF, conversamos, registrei a ele o meu pensamento. Acho totalmente desnecessário não ter a Copa América na cidade do Rio de Janeiro. E a questão do público é uma outra questão. Se tiver protocolo, se tiver o cumprimento de regras, 10%, 20% da forma que está sendo feita em outros eventos, eu acho totalmente necessário, acho totalmente viável. E vamos parar de hipocrisia, politizar assuntos que não precisam ser politizados. O que precisa é o esporte, é a economia, é o turismo, é voltar a aquecer a nossa cidade, cumprindo os protocolos, sem hipocrisia, em um lugar clandestino, acontecendo tudo, e onde pode se colocar regras e protocolos, tendo uma politização desnecessária e deixando de acontecer o que pode ser importante para a nossa cidade, para o nosso país. O João Henrique está falando aqui sobre os outros países que não aceitaram sediar a competição, está te perguntando sobre isso. E tem uma outra pergunta também do João Henrique, perguntando se as empresas que estão deixando de patrocinar a seleção também estão fazendo politicagem.
primeiro lugar, dizer que Colômbia e Argentina teve um jogo agora das eliminatórias da Copa do Mundo com público. Então, eles não aceitaram a Copa América, mas jogo das eliminatórias eles aceitaram e com público. Então, isso aí você vê que já é uma questão que não tem cabimento, é uma coisa que não entra na linha de pensamento deles. Então, eu penso, assim, opiniões são opiniões, e eu, como ex-atleta, vereador e presidente da Comissão de Esporte da Câmara Municipal dos Vereadores, com tudo que está acontecendo, eu sou a favor, em vez da gente fechar os olhos e achar que nós vamos ter um mundo ideal, nós temos que acordar e ter um mundo real. O mundo real é que uma pandemia, ela mata. Nós estamos vivendo um momento muito delicado na nossa cidade, no Brasil e no mundo, porém nós temos que acordar para a realidade. E a realidade é o seguinte, é melhor ter eventos com protocolos, com todas as questões de segurança, do que a gente ter os eventos clandestinos. Para se ter uma ideia clara, nós tivemos uma final de um campeonato de várzea na cidade do Rio de Janeiro, onde tiveram 8.000 pessoas, num lugar que não poderia ter 1.000, 2.000 pessoas, uma pessoa em cima da outra, transmitido, a região toda acompanhando. Por quê? Porque se não se tem protocolo e competições oficiais que as pessoas possam ir com medidas de segurança. Então, a gente está fechando os olhos numa questão que está aí, na nossa cara. Então, eu sou a favor, sim, dos eventos com protocolo, com regras de segurança, de maneira que possa atender a população, levar entretenimento para a casa das pessoas e também aquecer, trazer de volta o turismo, a geração de empregos e as questões que estão aí na nossa cara. A pandemia está aí. A gente não pode fugir da pandemia. Em relação aos patrocinadores, eu não vou entrar nesse mérito, porque eu não estou aqui para analisar a questão dos patrocinadores, se estão dando pressão ou não na CBF. Eu sei o que eu estou enxergando, que é o fato. É o fato. Pressão comigo de patrocinador não vale, nem para um lado nem para o outro. O que eu estou falando é da maneira técnica, da maneira como um político. A política ela é boa, mas a politicagem que é ruim, e ela estraga. Então, a gente precisa enxergar de forma real e verdadeira. O que a gente tem hoje é uma questão que está aí na nossa cara, várias competições, vários campeonatos acontecendo, e uma Copa América que chama mais atenção, as pessoas politizando. Essa é a minha visão. Ainda falando sobre essa questão dos esportes, você fala muito também em relação ao legado olímpico, né? A respeito das Olimpíadas de 2016. Queria verificar com você, queria que você explicasse para as pessoas, né, que você tem dito sobre fazer diligências nos locais que sediaram as Olimpíadas em 2016. A gente sabe que tem, né, assim, um abandono de alguns locais, outros não foram totalmente abandonados, mas também não estão sendo tão bem utilizados como se previa antes das Olimpíadas de 2016. Então, eu queria que você explicasse para a gente a respeito disso, como serão essas diligências, qual é a sua proposta, o que você pretende verificar e, após essas verificações, quais são as medidas que você pretende implementar? Vamos lá. Desde o primeiro dia do nosso mandato, nós começamos esse trabalho de transformar um largado olímpico em legado olímpico. Por que eu digo largado olímpico? Porque a gente constatou, foi piscina no Parque Olímpico totalmente abandonada, um parque radical abandonado, não se cumprindo todos os protocolos. A cidade se preparou para uma Olimpíada, mas esqueceu do pós-Olimpíadas, de deixar um legado verdadeiro para a nossa cidade. Então, desde o primeiro dia, a gente cobrou muito, a gente viu algumas questões andarem, como a questão do legado ambiental, a questão do plantio, que isso é muito importante, isso é um ganho para a nossa cidade. Melhorou bastante ali o Parque Radical de Deodoro, o Parque Olímpico, mas a gente precisa estar em cima. O que a gente tem hoje ainda não é um legado para a nossa cidade, então nós precisamos voltar a fazer uma série de diligências, vilas olímpicas, os parques olímpicos, parques de Deodoro. Para você ter uma ideia,
Se hoje tivéssemos as Olimpíadas na cidade do Rio de Janeiro, o único local da nossa cidade que está pronto para as Olimpíadas é ali o campo de golfe olímpico na Barra da Tijuca. Ali sim é um legado, ali sim atende a população da cidade do Rio de Janeiro e nós cobramos, até a única questão que não atendi ainda, que nós cobramos, é a questão do legado social, que tinha esse termo para ter projetos sociais e hoje já tem lá Golf Kit Quero Golf nas escolas municipais para crianças municipais da Escola do Rio de Janeiro, de questões de meio ambiente e de esporte também, que é o golfe, levando para essas crianças de escolas municipais. E a gente vai fazer agora uma série de diligências. Semana que vem o Parque Olímpico, na outra semana o Parque Radical de Deodoro e na outra semana o Complexo Esportivo Miésimo da Silva. E depois da gente consolidar toda essa série de diligências, nós vamos apresentar, doa quem doer, nós vamos cobrar, nós vamos fiscalizar, até entregar um legado olímpico verdadeiro e de fato de direito para a população da cidade do Rio de Janeiro. Todos os atletas esperam isso, eles sonham isso, atletas de alto rendimento, as nossas crianças, os nossos jovens. Então, a cidade é uma cidade olímpica, é uma cidade que tem a sua vocação no esporte, e o esporte ele é saúde, o esporte ele é turismo, o esporte ele é social, o esporte ele é tudo, e não só para a população da cidade do Rio de Janeiro, como para o Brasil e para o mundo. E até mencionar que nós aprovamos, não podia uma cidade como o Rio de Janeiro não ter uma lei de incentivo ao esporte. Então, nós aprovamos a lei de incentivo ao esporte, esperamos que o prefeito coloque para funcionar essa lei de incentivo, para que possa atender, também colaborar com o legado olímpico, colaborar com os atletas, colaborar com os espaços olímpicos. Uma cidade como o Rio de Janeiro, ela carece de esporte, ela carece. Então, é isso que nós vamos fazer, fazer a série de diligências para que nós possamos entregar, a prefeitura possa entregar um legado. E eu, como ex-atleta, não vou parar um minuto de cobrar isso e de entregar um legado olímpico verdadeiro e de fato para a população da cidade do Rio de Janeiro. Falou sobre isso do incentivo, não sei nem se você já ficou sabendo que foi uma coisa que aconteceu hoje, que foi que a Rio Convention Visitor Bureau assinou um acordo com o Comitê Olímpico para trazer competições nacionais ou internacionais para tentar utilizar esse espaço que foi deixado como legado olímpico, que acabou ficando abandonado. Então, é mais uma atitude de incentivo, né? O que você acha sobre isso? E aí a gente bate direitinho que a gente falou de Copa América. O que adianta a gente fazer esse movimento, incentivar para trazer competições, o esporte para cá, e a gente começar a politizar isso? Então, a gente precisa retomar, e retomando com protocolo, com segurança. Lógico, ninguém aqui... eu perdi minha tia, eu perdi amigos, perdi parentes. Não estou aqui para apoiar loucuras, mas a gente precisa retomar a nossa cidade, precisa retomar as competições, precisa retomar, mas com protocolo, com segurança, e que a cidade precisa começar a voltar ao seu normal. E a voltar ao seu normal dentro de protocolo, dentro das capacidades do que é regulamentado, e a gente precisa incentivar isso, e não cortar e politizar. E é muito fácil, é muito simples. Um atleta que está já no momento lá em cima da sua carreira, com um lado financeiro muito tranquilo, e falar que não quer a Copa América. Eu quero ver o atleta que necessita, quer chegar, precisa de índice olímpico, precisa de índice para poder competir, precisa para poder levar o seu sustento para dentro da sua casa, falar que não quer competição. Aí que eu quero ver. Então, a gente precisa analisar isso com muita cautela para não dar margens para outras competições que serão importantes para a nossa cidade.